E uso recreativo não? Deixa eu perguntar pra você. Uso recreativo não? O que você achou aí dos banqueiros, aí, da carta dos banqueiros aí? Pro seu presidente lá. A carta dos banqueiros. Essa carta. Pro capitão. Carta capital. O que você achou dessa... Eu não tive... Acesso à carta. Eu Samidana, até vi que vocês deram uma lida ali no começo. Não, não assinei. Samidana assinou. Não, mas eu cheguei a receber, mas eu não assinei. Não assinou a carta? Mas explica a carta para ele. A carta que estava pedindo uma atitude um pouco mais firme do presidente durante a pandemia, principalmente uma maior velocidade nas vacinas, também pede medidas mais severas de lockdown. Basicamente isso. Não fala de impeachment, nada, mas fala, precisa tomar uma postura, a gente está batendo aí números recordes, acho que é o 23º dia que mais morre gente na média móvel, né, de 7 dias. Então, basicamente isso, aí vários banqueiros, ex-presidentes do Banco Central, diretores de banco, economistas, professores da USP, da FGV, do INSPER, assinaram. Bom, tirando a questão do lockdown aí, que eu discordo completamente, inclusive estranha muito chegar em São Paulo dessa forma, parece que eu estou chegando lá no inverno na minha praia do Rincão, lá no sul, que não tem ninguém na rua, é estranho demais, mas olhando pelo lado, foi falado aí nós falamos do lockdown. Lockdown, vacinas. Vacinação. Acho que a maior política fiscal que o Brasil pode entregar agora é a vacinação em massa. Nós não tínhamos essa ferramenta contra o Covid-19 e é agora que nós temos a esperança, mais essa 1 milhão de doses aí da AstraZeneca que chega até maio. O desejo e a expectativa é que se vacine os 4 primeiros grupos e até setembro metade da população brasileira possa estar vacinada. Com isso, a gente acredita que não seja necessário novos encaminhamentos do auxílio emergencial. Não quer dizer que esses 44 bilhões serão suficientes. Em caso de não sendo suficiente, certamente o governo Bolsonaro, o Congresso Nacional vão entregar novas medidas aí para que ninguém fique para trás. Você é contra o lockdown? Você acha que não funciona? Bom, eu estava naquela viagem do presidente Bolsonaro a Miami, então eu peguei o coronavírus já faz 1 ano, foi em março do ano passado. E quando eu cheguei... Que trouxe pra ele cá, que trouxe, bonito. Obrigado, viu, Daniel? Foi o Marco Zero. Nada disso. Marco Zero. E não tinha nada sobre a doença, a gente não tinha sobre o tratamento precoce, a gente não tinha nem expectativa de vacina. Então, a gente foi aprendendo com a pandemia, eu acho que esse aprendizado ele é muito válido. A PEC, ela traz hoje ferramentas que nos permitem trabalhar em novas pandemias, em novos momentos de pandemia. Então, agora é pegar o que se aprendeu e traduzir para o futuro breve. A Mas o que também pede máscaras gratuitas do tipo PF2, que parece que custam R$3 compradas em escala, que o governo faça isso e mostra aí numa conta que o atraso da vacinação já custou 131 bilhões de reais, mais ou menos isso estimado, né? Que a gente demorou para falar vacina. O presidente, na escritura com o presidente, ficou insistindo em cloroquina, falando em outras coisas. Parece que a questão da vacina é um pouco mais delicada, né? Porque tem um protocolo. Por que a gente demorou tanto para entrar nas vacinas? Bom, só respondendo primeiro que eu falei e não respondi ao Emílio a questão do lockdown. Eu sou contra o lockdown do jeito que é proposto. Eu acho que nós temos sim que preservar o grupo de risco, os idosos, as pessoas com comorbidades, mas a gente tem que cuidar da saúde e da economia na mesma intensidade. Desde o início eu tenho falado isso na mesma linha do presidente Bolsonaro, que a gente tem que cuidar dos CNPJs. Ver hoje a turma dos eventos, dos bares, dos hotéis, dos restaurantes, essa turma, eles não têm mais saída. Então a gente tem que encontrar alternativas para que se entregue o serviço, que eles possam... O serviço essencial é todo aquele que coloca o pão na mesa do cidadão brasileiro. Eu acho que nós temos que encontrar, com a vacinação em massa, uma forma de poder trabalhar com protocolos de cuidados, mas que o Brasil consiga ir avançando aos poucos até que se enfrente por total a pandemia. Agora, voltando aqui, Sam, com a vacinação, por que demorou? Eu acho que o mundo inteiro está aprendendo com a pandemia, Sim. Não há dúvida nenhuma. Aí comparar o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com Israel, o Brasil com a Nova Zelândia, se pegar Israel e Nova Zelândia e juntar tudo, não dá São Paulo. Né? Os Estados Unidos está comparando com o Brasil um mendigo com o Bill Gates. A gente está aprendendo dentro das nossas possibilidades. Nós já temos aí 500 milhões
contratados de vacinas até setembro. Mas o Sami colocou bem, né? Você não acha, você que é um apoiador do governo, tá lá dentro, conhece bem o Bolsonaro, não errou no processo igual? Porque tinha que comprar vacina bem antes, né? Então, mas isso aí... São dois detalhes aí. Isso aí tem uma coisa. Porque, por exemplo, a vacina saiu rápida porque pela primeira vez na história juntou tudo. Juntou a iniciativa pública, privada, universidade, juntou tudo. Os Estados Unidos foi lá, a hora que o Trump estava lá, ele falou, eu banco. Ele bancou mesmo sem saber o resultado. Sim. Esse é que é o problema. Por isso que ele tem essa quantidade de vacinas. Mas nem esse é o questionamento. Mas também mas só era foi... uma estratégia... Pô, a Alemanha não tem vacina. O Chile já vacinou 40% da população. Não, a questão é do discurso. O Chile é menor. Sim, não, eu não estou falando do percentual. Eu concordo com isso. Não dá para comparar a gente com o problema é ficar comparando o Brasil com o Chile. Não é isso. É o discurso mesmo. Todo mundo deveria... Eu falei isso no passado, que a melhor estratégia é você negociar com vários, porque você não sabia a eficiência, você não sabia o preço. A gente ficou muito... vacina aqui em São Paulo, assim, o Dória tem várias críticas a ele, já fiz várias críticas, mas ele conseguiu uma vacina. Talvez sem ele não tivesse antecipado isso. Assim, por que a gente demorou tanto? A gente ficou cloroquina e, mano, pegou questionando as vacinas. E questionou as vacinas. Mas, Sam, eu acho assim, ó, que a crítica à demora de vacinas compradas do exterior, ela também está escondendo a opção do governo brasileiro de fabricar as próprias vacinas aqui. Se o governo Bolsonaro não tivesse tomado essa decisão, nós teríamos hoje apenas 18 milhões de vacinas do Brasil. Então, fabricar no Brasil nos projetou a 500 milhões de doses. Então, isso é um mérito do governo Bolsonaro. E mas a crítica que eu acho que a gente está fazendo é assim, ano passado, tudo bem tentar ver os tratamentos precoces, investigar, mas seria uma questão de risco, de diminuição de risco, você negociar com vários fabricantes. Ninguém sabia o que vacina ia dar ou não, ninguém sabia. Falar, apostei numa ou outra, sorte. Você vê que os países que estão vacinando melhor têm várias disponíveis. E a mas velocidade. Mas aqui tá ruim a vacinação? Aqui? Não tá ruim, é que a gente é muito grande, a gente demorou menos. Demorou ruim mais ou não tá? A gente é muito grande. Não, agora começou a melhorar. Melhor que o Canadá. Gente ainda tem uma velocidade baixa de vacinas por dia. Mas se tudo for cumprido, eu acho que junho a gente já vai ter uma boa parte da população. Falou agosto, a gente tá resolvido. Agosto estamos... livre. Não, daqui a pouco você fala uma vacina essa aí. Não, o que não pode, o errado foi viajar, sair... Carnaval. Sim, Carnaval foi... Nossa. Isso é uma coisa que... Mas também, bicho, como é que você vai? Não, ninguém sabia. Eu acho que faltou uma campanha, faltou coordenação desde o começo. Comunicação. De todo mundo. Comunicação. Você não acha e também político que foi desde o começo que foi zoado isso aí? Eu acho que, como eu falei antes, a gente foi aprendendo com a pandemia. Era o pico, desde o Mandetta lá atrás, e o pico ia chegar, e agora a gente está talvez no auge. Santa Catarina está vivendo um momento tenso com o Covid-19, com quase nada de leitos de UTI, então a gente está num momento crítico e é sempre motivo de a gente entender o dia a dia, o momento, e entregar o melhor resultado. Eu acho que a gente tem já esteve pior no entendimento do vírus e agora a vacinação vai nos dar pelo menos uma segurança a mais de combater esse vírus.